Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula de geografia para o quinto ano. No material que vocês receberam aí, tem o trecho aqui de uma música do Milton Nascimento. Vocês vão ler aí no material de vocês, tá? E o nosso tema é movimento populacional no Brasil. Observem aqui essa imagem. Ônibus, muitas pessoas. Vocês entendem que essa imagem é que lugar? Uma rodoviária, né? Rodoviária. Rodoviária, aeroporto ou estação de trem são alguns lugares que representam a partida e a chegada de pessoas por diversos motivos: trabalho, passeio ou mudança de moradia. Quando as pessoas mudam do lugar de onde vivem, muitas vezes estão procurando melhores condições de vida ou melhores empregos. Nesses casos, normalmente, elas deixam seus lugares por livre vontade. Se a pessoa se muda de uma cidade para outra, ninguém está obrigando ela a fazer isso, mas ela tem a consciência, né, de que talvez em determinada localidade ela vai ter uma vida melhor do que ela tem até então lá onde ela morava. Mas há casos também, gente, em que as pessoas têm que sair do lugar onde moram, elas praticamente são obrigadas. Olha só, por causa de seca, de enchente. Imagina que uma pessoa mora num lugar onde tem enchente sempre, direto. Acontece uma enchente e aí ela perde tudo que ela tem na casa dela e é aquela confusão danada. Aí, nesse caso, de certa forma, a pessoa é obrigada a se mudar, a sair de um lugar para o outro, porque ali ela está tendo um prejuízo muito grande, né? Entre outros motivos, violência urbana, desemprego. Onde a pessoa mora não tem emprego, é natural que ela se mude para procurar emprego em outro lugar, tá? O movimento da população no território do país não altera a quantidade da população total, uma vez que o deslocamento é feito dentro do próprio país. Então, digamos assim, a pessoa saiu do campo para a zona urbana, mudou a quantidade de gente que tem no país? Não, pessoal, a pessoa não saiu do país, a pessoa só saiu de uma localidade para outra dentro do próprio país. Esse deslocamento se denomina migração interna. Prestem sempre atenção nesses conceitos que a gente tem trabalhado nas aulas. O que é a migração interna? Minha voz está falhando hoje, está esquisita. Migração interna de maior destaque é a mudança do campo para a cidade, chamada de êxodo rural. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, a pessoa sai do campo para a cidade, às vezes em busca de emprego e tal. Então, é uma migração interna, a pessoa não está saindo do país e é chamada de êxodo rural. Tá aí outro conceito importante para vocês. Agora vocês vão copiar esses exercícios aqui e responder no caderno, mas o nosso assunto continua, porque o material foi construído dessa forma, tá? Fluxos migratórios, gente. A partir da década de 1950, algumas unidades federativas começaram a apresentar elevado crescimento industrial, como Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa época, os investimentos do governo em infraestrutura para o transporte de produtos ajudavam a economia do país e possibilitavam melhor circulação de pessoas. Olha só, com o crescimento de indústrias no Rio de Janeiro e em São Paulo, começou a ir muita gente para lá. Porque onde essas pessoas moravam, às vezes não tinha muita oportunidade de emprego, então essas pessoas iam em busca de melhores condições de vida. Mas olha só, a indústria de certa forma ajudava a pessoa, né? Porque proporcionava um emprego, mas a pessoa também ajudava a indústria. Porque como é que a indústria vai funcionar sem operário? Impossível, a indústria não funcionava sem operário, tá? Tem até essa imagem aqui, no material de vocês. Linha de montagem de uma fábrica automobilística em São Bernardo do Campo. E essa foto aqui é de 1970. Fábrica de carro, indústria automobilística.
A necessidade de mão de obra para as indústrias e o desenvolvimento dos setores de comércio e serviço atraíram muitas pessoas, em especial as do interior do Nordeste do Brasil, né? O pessoal saía daqui do Nordeste para trabalhar nessas indústrias em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso modificou a paisagem urbana, proporcionou também riquezas culturais, proporcionou crescimento econômico. Vocês, em português, quando a gente trabalhou os gêneros textuais, a gente falou sobre Luiz Gonzaga, né? Que saiu do Nordeste e foi lá para o Sudeste. Olha só, foi uma riqueza cultural que o Sudeste recebeu, né? Até a música lá mudou depois da presença do Luiz Gonzaga, né? Porque ele foi importantíssimo. Então, tá vendo, ó? Riqueza cultural, diretamente do Nordeste para o Sudeste. Legal isso, né, gente? Além dos fluxos migratórios do campo para a cidade, muitos nordestinos mudaram para a região norte nas décadas de 50 e 70 com o objetivo de trabalhar no garimpo e na agricultura. Garimpo é quando o pessoal tá mexendo, procurando ouro e outros metais, tá? Houve também deslocamento de pessoas das regiões sul e sudeste em relação às áreas agrícolas do centro-oeste e do norte. Então, a agricultura sempre muito forte, né, no centro-oeste, no norte também. Então, o pessoal saía do sul e do sudeste para trabalhar na agricultura no centro-oeste e no norte, Goiás e tal. Aí, olha aqui. Na década de 1980, passou a haver indústrias mais bem distribuídas no Brasil, o que resultou em novos fluxos migratórios para áreas urbanas. Até então, as indústrias se concentravam mais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a partir do momento em que o país começou a se desenvolver e passou a ter indústria em mais locais, aí isso ficou mais bem distribuído no Brasil e aí o fluxo migratório ficou assim, não só para Rio e São Paulo, apesar que foi tão intenso, né, que até hoje a população de lá é imensa. Na década de 2000, pela primeira vez, todas as unidades federativas passaram a ter sua população urbana maior do que a rural. Por causa disso tudo que a gente tem falado até então, o pessoal saía da área rural para a área urbana em busca principalmente de emprego. Mas aí, olha só, isso aqui é interessante, ó. Os fluxos aconteciam muito entre unidades federativas vizinhas ou relativamente próximas. Olha só, isso aqui, ó. O pessoal saía do Paraná para trabalhar no Rio Grande do Sul e o Paraná e o Sul ficam muito pertinho, tá? E saía do Sul também para o Paraná, de São Paulo para o Paraná, do Paraná para São Paulo para Minas, Minas para São Paulo, Mato Grosso para Mato Grosso do Sul e por aí vai. A pessoa precisava se mudar, né? Mas aí ela via, ó, não preciso ir tão longe, aqui pertinho tem uma determinada localidade em que eu posso ter melhores condições de vida. Então, eu não vou me deslocar para tão longe. Se eu tenho essa oportunidade, eu vou por aqui pertinho mesmo. Tá? O conteúdo de hoje era esse, gente. Vocês agora tem mais exercício aqui, mais atividade. Essa atividade aqui também vocês vão copiar e responder no caderno de geografia. E qualquer dúvida que vocês estiverem, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.